Olá, queridos ouvintes do canal Secreto com Deus. Que bom ter você aqui. Antes de começarmos essa mensagem poderosa, quero te pedir algo muito simples, mas que faz toda a diferença. Se inscreva no canal, ativa o sininho e ajuda a espalhar a palavra de Deus, compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Aqui, cada história é uma semente que pode tocar corações, curar feridas e despertar vidas. Então fica comigo até o final, porque Deus tem algo especial para te falar hoje. Você já parou para pensar quem realmente foi Jesus Cristo? Um simples carpinteiro, um profeta, um revolucionário ou o próprio Deus que desceu à terra em forma humana? Essa é uma pergunta que há mais de 2000 anos ecoa no coração da humanidade e ainda divide opiniões até hoje. A história de Jesus não começa com coroas ou templos dourados, mas com um estábulo simples, o cheiro de palha e uma promessa antiga. Em uma época em que o Império Romano dominava o mundo, um bebê nasceu em Belém, em meio à pobreza, mas trazendo uma presença que o mundo jamais esqueceria. Os anjos anunciaram: nasceu o Salvador. Mas o que esse menino tinha de tão especial para que até os reis do Oriente viajassem quilômetros só para adorá-lo? Desde o seu nascimento, Jesus já despertava amor e ódio. Herodes queria matá-lo antes mesmo de crescer. Ele era uma ameaça para o poder, um símbolo de algo que ninguém conseguia entender completamente. Enquanto crescia, Jesus trabalhava com o pai, José, moldando madeira, sem imaginar que um dia seria pregado nela. Mas o que havia de tão diferente nele? Por que multidões o seguiam e outros queriam vê-lo morto? O que esse homem carregava que mudaria o curso da história e o destino da humanidade? Essa é a jornada que você vai conhecer agora, a história do homem que dividiu o tempo em antes e depois dele. Jesus cresceu longe dos palácios, entre ferramentas e pedaços de madeira. Enquanto muitos buscavam poder e glória, ele aprendeu o valor do silêncio, da obediência e da humildade. Mas algo em seu olhar era diferente. Desde jovem, falava com sabedoria que deixava até os mestres confusos. Aos 12 anos no templo, questionava os doutores da lei. E eles se admiravam. Como alguém tão jovem pode compreender tanto? Os anos se passaram. O menino se tornou homem. E quando o tempo certo chegou, ele deixou Nazaré e foi até o Rio Jordão. Lá, encontrou João Batista, o profeta que preparava o caminho. Entre as águas, Jesus se aproximou, e João hesitou. Eu é que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus respondeu: deixe assim por agora, pois convém que cumpramos toda a justiça. E quando saiu da água, o céu se abriu, e uma voz ecoou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A partir daquele momento, algo mudou. Jesus não era mais apenas o filho do carpinteiro. Era o Cristo, o escolhido, o enviado para transformar o impossível em esperança. Ele começou a andar pelas vilas, curar enfermos, consolar os cansados e libertar os oprimidos. E cada passo seu fazia o mundo espiritual estremecer. E você, se estivesse ali vendo aquele homem simples operar milagres diante dos seus olhos, você acreditaria? Comenta aí, quem é Jesus para você? Um profeta, um sábio ou o próprio Filho de Deus? O vento soprava leve sobre as colinas da Galileia e Jesus caminhava entre o povo como um homem comum. Mas nada no que ele fazia era comum. Foi em uma simples festa de casamento em Caná que o impossível aconteceu pela primeira vez. O vinho havia acabado, vergonha para os anfitriões, fim da alegria para os convidados. Mas Maria, sua mãe, olhou para ele com a certeza de quem conhecia o divino e disse: façam tudo o que ele mandar. Jesus pediu apenas água, e diante dos olhos de todos, a água se tornou vinho, o melhor vinho que já haviam provado. O primeiro milagre não foi em um templo, nem diante de reis, mas em uma celebração comum, mostrando que Deus se importa até com os pequenos detalhes da vida.
Depois disso, o que era sussurro virou multidão. Homens, mulheres, crianças, todos queriam ver quem era aquele que curava cegos, fazia paralíticos andarem e tocava leprosos sem medo. Mas quanto mais o povo se maravilhava, mais os líderes religiosos se incomodavam. Eles viam um homem simples desafiar as tradições e curar em nome de um poder que não conseguiam explicar. E Jesus não parava. Ele não buscava fama, buscava propósito. Cada milagre, cada palavra era uma semente plantada no coração humano, uma mensagem silenciosa de que o reino de Deus havia chegado. Enquanto os milagres se multiplicavam, a tensão também crescia. O povo o chamava de mestre, os fariseus de herege, mas para muitos ele era a prova viva de que Deus caminhava entre os homens. Jesus não veio apenas para curar corpos, ele veio para despertar corações adormecidos. Enquanto os religiosos se preocupavam com regras e aparências, ele olhava para o interior das pessoas. Entrava nas sinagogas e falava com autoridade, mas sua mensagem incomodava, porque ele não pregava o medo, pregava o amor. Não falava de um Deus distante, mas de um Pai que perdoa e acolhe. Os fariseus o observavam, tentando encontrar falhas. Mas como criticar um homem que dava visão aos cegos e esperança aos esquecidos? Certo dia, trouxeram até ele uma mulher acusada de adultério. Queriam apedrejá-la, segundo a lei. Jesus olhou para os acusadores e disse apenas: "Aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra." O silêncio foi pesado. Um a um, todos foram embora. E Jesus, olhando para a mulher, declarou: "Nem eu te condeno. Vai e não peques mais." Aquele ato simples foi uma revolução. Em um mundo de julgamento, Jesus trouxe graça. Em uma cultura de exclusão, ele trouxe perdão. E enquanto o povo se maravilhava com sua compaixão, os poderosos o temiam cada vez mais. Eles viam nele uma ameaça, não apenas ao templo, mas ao controle que exerciam sobre o povo. Mas Jesus não se calava, continuava a andar, a ensinar, a curar, mesmo sabendo que isso o levaria à cruz. E você, se estivesse lá, ficaria do lado da multidão ou do homem que desafiava o sistema? Comenta aí, qual parte da mensagem de Jesus mais te toca? O amor, o perdão ou a coragem de enfrentar a verdade? As multidões já o seguiam por todos os lugares. Homens deixavam suas casas, mães levavam seus filhos nos braços e até soldados romanos paravam para ouvi-lo. Jesus falava e os corações se acalmavam, como o mar depois da tempestade. Mas um dia, diante de milhares de pessoas famintas, os discípulos se desesperaram. "Senhor, não temos comida suficiente." Jesus olhou para o pequeno cesto, apenas 5 pães e 2 peixes, e então ergueu os olhos ao céu e deu graças. Quando os discípulos começaram a distribuir, o impossível aconteceu. Todos comeram e ainda sobrou. O povo ficou maravilhado. Queriam fazê-lo rei à força. Mas Jesus se afastou sozinho para orar. Ele sabia que seu reino não era deste mundo. Naquela mesma noite, os discípulos estavam no meio do mar. O vento era forte, as ondas ameaçavam o barco. E de repente, viram uma figura caminhando sobre as águas. Era ele. Pedro gritou: "Senhor, se és tu, manda-me ir contigo." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro deu alguns passos, mas o medo o fez afundar. Jesus o segurou pela mão e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" A cada milagre, ele ensinava algo maior que o poder. Ensinava fé, confiança e dependência de Deus. Não era sobre o pão que sacia o corpo, mas sobre o pão que dá vida eterna. Os discípulos começaram a entender. Aquele não era apenas um profeta. Era o próprio Filho de Deus, caminhando entre eles. Os dias passaram e os milagres continuavam, mas o olhar de Jesus mudou. Havia um silêncio profundo entre as palavras, uma dor que poucos conseguiam entender. Ele sabia o que estava por vir.
Enquanto todos viam o auge do seu ministério, ele via a cruz se aproximando. Em uma noite tranquila, Jesus se reuniu com os discípulos e disse algo que gelou o coração de todos. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Pedro protestou: "Isso nunca vai acontecer contigo, Senhor." Mas Jesus sabia. A redenção do mundo passava pela entrega. No meio do grupo, um olhar se desviava. Judas, o discípulo que caminhava com ele, carregava no peito o preço da traição. 30 moedas de prata, o valor de um escravo. E com um beijo, selaria o início do fim. Mesmo sabendo de tudo, Jesus continuou amando. Lavou os pés dos discípulos, inclusive os de Judas. Na última ceia, partiu o pão e disse: "Isto é o meu corpo, que é entregue por vós." E ao erguer o cálice: "Este é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados." Era o começo do sacrifício. Aquele que curou tantos, agora se preparava para ser ferido. Aquele que libertou tantos, seria preso. Mas ele não fugiu, porque o amor o manteve firme. Um amor maior que o medo, maior que a dor. Se fosse você ali, ouvindo Jesus anunciar que iria morrer por amor à humanidade, você ficaria ou fugiria com o medo? Comenta aí. O que mais te toca nessa parte da história? O amor, a entrega ou o perdão mesmo diante da traição? A noite era fria quando os soldados chegaram ao jardim. Jesus estava orando com o rosto em terra, suando gotas de sangue. Ele sabia o que o esperava, mas mesmo assim orou: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha." De repente, tochas, espadas e o som das sandálias rasgando o silêncio. Judas se aproximou e com um beijo entregou o Filho do Homem. Jesus não resistiu, não fugiu. Os discípulos assustados correram. Ele foi levado algemado, humilhado, acusado de blasfêmia, por dizer a verdade, que era o Filho de Deus. Pilatos não encontrou culpa alguma, mas a multidão manipulada gritou: "Crucifica-o!" E o governador, lavando as mãos, entregou o inocente à morte. Açoitado, coroado com espinhos, carregou sua cruz pelas ruas de Jerusalém. Cada passo era um testemunho de amor, cada queda um lembrete do preço do pecado. Quando chegou ao Gólgota, o colocaram sobre a madeira que um dia aprendeu a trabalhar. Pregos rasgaram suas mãos e pés, o céu escureceu e no meio da dor ele sussurrou: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Com um último suspiro disse: "Está consumado." E o véu do templo se rasgou. O mundo nunca mais seria o mesmo. Naquela cruz, o amor venceu o ódio. A graça venceu a culpa. E o sacrifício do inocente trouxe esperança eterna para toda a humanidade. O corpo de Jesus foi colocado em um túmulo emprestado. A pedra foi rolada e o silêncio tomou conta. Os discípulos estavam escondidos. O medo dominava e a esperança parecia ter morrido junto com ele. Mas o céu não havia dito a última palavra. No terceiro dia, algo impossível aconteceu. O chão tremeu, a pedra foi removida e o túmulo estava vazio. Um anjo apareceu e declarou: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou." A morte foi vencida. O inferno foi derrotado e a promessa de Deus se cumpriu diante dos olhos do mundo. Jesus apareceu aos discípulos, mostrou as marcas nas mãos, falou com amor e disse: "A paz esteja convosco." Aquele que foi crucificado agora caminhava novamente entre os homens e antes de subir aos céus, deixou uma missão: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Da cruz à ressurreição, Jesus não apenas mudou o destino da humanidade, ele mudou o sentido da vida, porque a história não terminou com a morte. Ela começou com a vitória. Hoje, mais de 2000 anos depois, o túmulo ainda está vazio.
E a voz que ecoou naquela manhã ainda chama o seu nome dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A morte foi vencida, a esperança vive e o amor continua falando mais alto. Ele não morreu porque foi derrotado. Morreu porque nos amou até o fim. Na cruz, Jesus carregou o peso dos nossos erros, das nossas dores e das nossas culpas, para que hoje pudéssemos viver livres. Foi por amor que ele suportou a cruz. Foi por amor que o céu se calou por um instante. E é por amor que o coração dele ainda bate por você. Jesus não veio condenar, veio salvar. Ele olhou para cada um de nós, mesmo sabendo das nossas falhas, e disse: Vale a pena, eu vou por eles. Esse é o amor que não exige perfeição, mas transforma corações quebrados em novas histórias. Hoje, ele continua chamando. Não importa o passado, o que você fez ou deixou de fazer. Ele está dizendo agora mesmo: Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e farei morada. E se você sentiu esse toque aí dentro, não ignore. Hoje pode ser o dia da sua nova vida. O dia em que o amor de Jesus deixa de ser apenas uma história e passa a ser a sua história. Se você quer aceitar Jesus em sua vida, declare nos comentários com fé: Eu aceito Jesus em minha vida, eu o aceito como o único e suficiente Salvador e quero que a partir de hoje o Senhor venha morar no meu coração. Porque quando você diz sim para Jesus, tudo começa a mudar.